O assunto que está gerando treta hoje é o da brasileira que se tornou uma bilionária, entre aspas, self-made. Eu quero ler para vocês aqui a reportagem do G1 sobre isso, depois ouvi ela falando, né, a Luana, e pensarmos algumas coisas sobre as tretas que estão rolando e sobre esse assunto. Né? Então começa aqui, a manchete é do G1, bilionária mais jovem do mundo a construir a própria fortuna desistiu do balé no Brasil para estudar no exterior. Ex-bailarina do Bolshoi de Joinville, Santa Catarina, criou plataforma de apostas avaliada em 11 bilhões de dólares. Engenheira formada pelo MIT, ela superou a Lucy Guo no ranking da Forbes. A brasileira Luana Lopes Lara, de 29 anos, se tornou a bilionária mais jovem do mundo a construir a própria fortuna, segundo a revista Forbes. Ex-bailarina do Bolshoi, Joinville, a empresária ajudou a criar a plataforma de aposta de eventos Kalshi, que agora vale 11 bilhões de dólares, cerca de 58 bilhões de reais. Engenheira formada no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Luana ingressou na Universidade Norte-Americana em 2014 e também passou por grandes instituições financeiras como a Bridgewater e a Citadel. Dedicada, ganhou prêmios de matemática durante a adolescência. Segundo a revista Forbes, bilionários self-made são aqueles que construíram as próprias fortunas sem herdar riqueza familiar. A Forbes detalhou que Luana se inspirou na mãe, professora de matemática, e no pai, engenheiro elétrico, e estudava altas horas da noite para competições acadêmicas. Ela chegou a conquistar o ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e o bronze na Olimpíada de Matemática de Santa Catarina. Como ela ficou bilionária, né? Como a Luana ficou bilionária? Luana e o sócio Tarek Mansur, também de 29 anos, entraram para o clube dos bilionários depois que a empresa de mercado de previsões levantou 1 bilhão de dólares, atingindo uma avaliação de 11 bilhões. Isso elevou o patrimônio líquido dos dois, que detém cada um cerca de 12% da empresa. A empresa de Luana e Tarek permite aos usuários apostar no resultado de eventos futuros, como eleições, jogos esportivos e acontecimentos da cultura pop. Com o crescimento das ações, Luana desbancou a norte-americana Lucy Guo, cofundadora da Scale AI, de 31 anos, que havia conquistado o título de Taylor Swift em abril deste ano. Então aqui você tem uma reportagem falando sobre essa situação, e eu quero ouvir com vocês aqui a Luana falando, né? Vamos ver. A little more about your personal story. I know you're from Brazil and you studied Bolshoi Ballet, which I assume was hours a day. How do you go from, potentially becoming a professional ballerina to going to MIT and launching a markets startup? Well, that is a great question. I definitely have an unconventional path. So I used to be a professional ballerina. I used to train, as you said, 8 hours a day at the Bolshoi Ballet, and I worked professionally in Austria for a bit. And I think that really changed and marked how I am as a person. I think a lot of discipline and a lot of, sacrifice and looking to more longer-term payouts versus very short-term payouts, I think definitely helped with starting Kalshi. But I was always fascinated by math and science. So I went to MIT to study CS and math, and at the very beginning got fascinated by the finance world, history of markets, market structure. And from then it was worked at a couple of hedge funds, but I really wanted to make a mark of my own. So encountered the Kalshi problem, which for us really is people should have the same access, everyday businesses should have the same access that institutions have to hedge risks they have associated to events. Most trading is based on events. You think rates are going to go up, you do this in the stock market. We want to bring this to everyday people and let them do the same and have the same benefits. Definitely a convoluted story, but I think it all adds up in the end. E aí as críticas que surgem em torno disso aqui, primeiro que ela ficou bilionária com um aplicativo de apostas, né, com uma startup de apostas, ou seja, uma versão tigrinho dos Estados Unidos. Outros estão criticando que, na verdade, esse papo de self-made, aí, de uma fortuna self-made, uma balela, porque ela já vem de uma família que, embora não seja milionária, não seja rica, mas é uma família que também não é miserável. E aí você tem todo tipo de histórias bizarras que eu quero ver com vocês aqui sobre isso, pensarmos algumas coisas sobre isso. Mas antes disso, deixa eu dizer para vocês que hoje, só hoje, dia 4 de dezembro, estará de graça na Amazon o meu lançamento novo agora, que se chama Como Fabricar um Inimigo, que são lições extraídas da cartilha nazista. E eu quero mostrar para vocês aqui como é que os nazistas usaram a propaganda, a retórica, a comunicação
para demonizar um grupo, né, nesse caso judeus, mas também outros grupos que foram perseguidos, para demonizar um grupo e desse modo legitimar o extermínio desses grupos. Isso aqui, esse trabalho, nesse livro aqui, foi resultado do meu mestrado. Então assim, eu fiz o mestrado agora, acabei esse ano, e aí a partir da dissertação eu adaptei para esse livro. Bem, porque a linguagem acadêmica, que está em espanhol, inclusive, né, eu fiz aqui na Espanha, então assim, eu adaptei para português e adaptei para esse formato de livro, que é um formato mais acessível, uma linguagem mais ágil, para que o público geral possa consultar aquilo que eu fiz, aquela pesquisa que eu fiz, e poder entender também as conclusões que eu cheguei. Então, vá lá, só hoje, Como Fabricar um Inimigo, está lá na Amazon, link aqui, de graça hoje, vá lá, confira, leia, deixe seu comentário depois também, compartilhe comigo suas impressões, vá lá e confira. Então vá lá. Não vou ficar bilionário com isso, mas quem sabe posso ajudar a compreender como é a máquina de demonização de grupos, né, de desumanização de grupos e como isso funciona ainda hoje através de algoritmos das redes sociais. Bem, então vamos falar aqui sobre a Luana, né, sobre essa questão aí que envolve o fato de ser self-made. Como vocês viram aqui, a definição é muito simples. A definição aqui é alguém que ficou rica, bilionária, sem dinheiro, sem o patrimônio da família. Isso não quer dizer que ela fosse miserável, que ela fosse, sei lá, que ela morasse na rua e de repente conseguiu ter uma ideia e ficou bilionária. Não quer dizer que ela fosse miserável, sabe, sei lá, morasse no lixão, ou que ela fosse, não sei, da favela e daí conseguiu isso. Não quer dizer isso. Não quer dizer alguém que saiu da pobreza extrema e ficou bilionária. Quer dizer alguém que, por esforço próprio, sem dinheiro da família, né, sem receber um patrimônio da família, sem receber uma herança da família, ficou rica. Nesse caso aqui, pela startup que ela criou junto com o seu sócio. E aí a definição é simples, aqui a definição é bem simples, e é claro que isso aqui é um caso extraordinário. Se fosse um caso corriqueiro, não seria notícia. É notícia justamente porque não é o padrão. A gente não pode falar aqui também ter a ilusão da meritocracia, né, de que pessoas com mérito vão conseguir ser bem-sucedido, que você vai criar uma startup aí e vai conseguir ficar bilionário, que você vai inventar um aplicativo e vai ficar rico. Não é assim. A gente sabe que o negócio é bem mais complicado que isso, mas é um caso extraordinário. E aí, só para pensar comparativamente, né, porque como eu falei, eu tenho visto muita gente criticando aí essa história, dizendo que, sei lá, não tem nada de extraordinário nisso. Há uma diferença de postura, né, entre os brasileiros e os norte-americanos em relação a essa questão. Porque nos Estados Unidos existe muita essa mentalidade, né, do self-made man, sabe, do empreendedor que vai lá e conquista e consegue vencer na vida. Eu até assisti recentemente um filme aqui em casa, junto com a Carol, que é um filme sobre a criadora do Bumble, que é um aplicativo de relacionamentos. Ela sai da universidade, ela vai cheia de ideias, né, cheia de metas idealistas, e daí ela começa a trabalhar no Tinder, vira uma das sócias do Tinder, passa a sofrer perseguição na empresa, passa a sofrer, sabe, misoginia na empresa, ela se relaciona com um dos sócios, passa a ser perseguida por ele lá dentro, e aí ela sai do Tinder e funda o Bumble, e aí o Bumble vira uma empresa multibilionária também. Então, assim, aí mostra a história, e isso é visto com orgulho. Então, assim, que você veja figuras, né, nos Estados Unidos, pelo menos, que você veja figuras como Bill Gates, que constrói lá na sua garagem da sua casa, constrói uma empresa e vira a Microsoft, ou sei lá, ou a história do Steve Jobs, né, fazendo a Apple, ou a do Zuckerberg também fazendo o Facebook. Ou seja, que você tem essas pessoas que não são bilionárias, que não são, sabe, que não eram de famílias, ricas. Embora fosse classe média, embora fosse uma família mais ou menos, são pessoas que tiveram uma ideia e essa ideia levou a um resultado exorbitante. Isso é visto com muito orgulho pelos americanos, porque isso mostra como, é quase como se fosse símbolo, né? Olha só, se você lutar, você vai chegar lá. Sendo que é uma bobagem, uma balela, mas cria essa expectativa, cria essa ilusão, que é uma coisa que o Adorno e o Horkheimer falam muito, né, sobre isso no artigo deles do livro Dialética do Esclarecimento, que se chama A Indústria Cultural. Eles falam sobre isso, né, que você vê a pessoa que ganha na loteria, ou você vê a pessoa que consegue sucesso e você acha, eu também posso ser essa pessoa. Mas na verdade a mensagem é o oposto, né? Você não é essa pessoa e talvez você nunca seja. Então, esse tipo de situação, esse tipo de caso, né, isso é visto com muito orgulho pelos americanos. Olha só, aqui a pessoa consegue prosperar, aqui a pessoa consegue ter uma ideia brilhante, extraordinária e ficar rica. E aí, no Brasil, há um certo ressentimento. No Brasil, acho que há uma outra lógica por trás disso. Inclusive, acho que quem falava sobre isso era o Tom Jobim também, que falava, né, que fazer sucesso no Brasil era quase uma ofensa pessoal. Você conseguir se destacar dos demais, todo mundo fica com inveja, ou fica, sei lá, suspeitando que você fez alguma coisa ilegal, uma coisa, sei lá, alguma coisa desonesta para chegar lá. Nesse caso aqui da startup dela, pelo que eu entendi, opera quase como um mercado de ações futuras, mercados futuros, que é de você apostar que uma coisa vai subir ou descer, ou que vai acontecer um evento futuro. A relação entre jogos de azar, né, ou apostas, ela varia muito de acordo com país para país, né? No Brasil, a questão ficou muito quente recentemente por causa do Tigrinho e outros jogos, né, outros cassinos online,
porque a grande crítica era, primeiro, que as pessoas no Brasil, já uma população muito pobre, estava torrando uma grana violenta nesses jogos, com a expectativa de ganhar, sendo que o algoritmo não era transparente, ou seja, é um cassino, você vai lá, joga, aposta, e não há nenhuma transparência, não há nenhuma, nenhuma possibilidade de auditoria do resultado, ou seja, você joga o seu dinheiro fora e geralmente a casa ganha, que é a lógica dos cassinos, né? A casa ganha, sempre ganha. Então, esse tipo de jogo, ela estava drenando recursos de pessoas já carentes. E, como eu falei, sem qualquer tipo de possibilidade de saber se aquilo ali é transparente ou não, se aquilo ali é autêntico ou não. No caso de mercados futuros, ou sei lá, bolsa de valores, né? Bolsa de valores. Quando você põe seu dinheiro numa bolsa de valores, você está apostando que aquela empresa, aquelas ações vão se valorizar. É uma aposta. Eu vou contar um caso para vocês aqui. No ano passado, eu acho, ano passado, ano retrasado, eu botei uma grana que não era muito dinheiro, não. Eu botei, sei lá, R$1.000, talvez um pouquinho menos. Botei R$1.000 numa empresa norte-americana, estava botando dinheiro na bolsa de valores dos Estados Unidos. Botei R$1.000 numa empresa de caminhões elétricos autônomos. Tipo Tesla, assim, mas era um caminhão elétrico. Eu botei uma grana lá, porque estava subindo bastante as ações, né? Eu tinha visto que estava assim, uma curva ascendente tremenda, assim, tipo, sei lá, tinha valorizado 150% em um ano. Eu falei, bom, a tendência, na minha cabeça, né? Se subiu tanto assim, é capaz de continuar subindo um pouquinho, pelo menos, né? Botei lá R$1.000, passado uns 3 meses, o dinheiro desapareceu. R$1.000 que sumiram completamente. Sumiu, tipo, desapareceu, estava zero lá, zero, né, nessas ações. Fui pesquisar lá, fui ver lá as notícias, a empresa tinha falido. Eu não lembro nem qual foi a circunstância lá. A empresa faliu, ou seja, o dinheiro que eu botei lá para apostar, né, no futuro daquela empresa, considerando que eu achava que a empresa fosse prosperar e continuar gerando, valorização nas ações, o dinheiro desapareceu completamente. Foi uma aposta que deu ruim. Mas quem viu, por exemplo, também o filme The Big Short, que acho que traduziram em português como Uma Grande Aposta, também mostrou como funciona isso, né, essa previsão, né, de mercados futuros nos Estados Unidos, porque havia ali nessa situação, nesse caso, pessoas que apostavam, isso é pré-2008, pré a crise de 2008, pessoas lá, investidores que apostaram no estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, do subprime. E aí alguns investidores puseram muita grana ali, apostando que a bolha ia estourar e ganharam muito dinheiro nessa previsão da falência do mercado dos Estados Unidos, né? Tem até uma cena no final lá, um personagem que é do Brad Pitt, e aí você tem lá os jovens comemorando, né? Vou ganhar muita grana, ganhar muito dinheiro. E aí ele fala assim, gente, estão celebrando aqui a crise dos Estados Unidos, estão celebrando aqui milhões de pessoas perdendo emprego, perdendo suas casas. Então, assim, não tem o que comemorar. A gente ganhou dinheiro, mas a economia vai pro buraco. Então, assim, isso não é novidade. Inclusive, também não é novidade que você tem em muitos países, incluindo nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, esse esquema de apostas por eventos futuros, né? Por exemplo, você tem lá, um sistema de apostas para você prever ganhadores do Prêmio Nobel. Quem vai ganhar o Prêmio Nobel de Literatura esse ano? Daí lá tem os nomes principais e você pode apostar e ganhar dinheiro com isso. Ou, por exemplo, quem vai ganhar o Oscar? Então, sim, isso acontece. Como eu falei, a relação com o jogo ali é muito individual. Eu acho uma merda. Mas tem quem curta, tem quem aposte. E em muitos países, isso é regularizado e legalizado. Aqui na Espanha é legalizado. Você tem cassino aqui em quase todas as esquinas. Você vai num bar qualquer, tem máquina caça-níquel. Aqui na Espanha eles gostam muito de jogos. Então, sim, aí depende muito de cada país e como isso é, legalizado, regulamentado e assim por diante. Mas não é o caso dela, né? Então, assim, o que ela está fazendo ali é quase como se fosse esse esquema aí do Reino Unido, né? De um sistema para você poder apostar em eventos futuros, sei lá, quem vai ganhar o Grammy, quem vai ganhar a maioria no Congresso dos Estados Unidos, e assim por diante. São eventos que podem ser previstos ali e a pessoa aposta na probabilidade de algum evento acontecer. Como eu falei, a gente pode questionar isso aqui ou não, mas no fim das contas, pelo que eu entendi ali, foi legalizado, foi para o tribunal nos Estados Unidos e eles ganharam lá na corte e isso ajudou a valorizar bastante a empresa dela. Aí entra um outro aspecto, um último aspecto que eu acho que vale mencionar, que acho que foi o mais engraçado que eu vi de tudo, que tem um cara na internet, no X, que ele é um genealogista e ele faz ali umas árvores genealógicas de algumas personalidades, algumas figuras, né? E aí quando surgiu o nome da Luana, ele falou assim, olha, quer apostar que ela faz parte da elite escravocrata histórica de Minas Gerais? E daí eu acho que hoje ele publicou lá uma parte da árvore genealógica dela, retraçando, né, a Luana aos magnatas lá de Minas Gerais. E aí, aí entra um outro aspecto, né? Como eu falei no começo aqui, o que a Forbes mede é pessoas que ficaram ricas sem o patrimônio, dinheiro, né? Sem o dinheiro
dos pais, sem o dinheiro da família. Então, nesse caso aqui, ela foi lá e ela teve essa ideia da startup, conseguiu prosperar com isso e ganhou muito dinheiro. Então, self-made. Não tem nada a ver com o entorno familiar dela no sentido cultural, ou sei lá, no sentido de possibilidades de educação formal, de poder ir para a escola, de poder ir para uma boa universidade, de poder fazer algum curso de inglês e assim por diante. E aí entra numa divisão que isso aqui é falado pelo Bourdieu, em parte, mas também falado pelo Gessé Souza nos livros dele, que tem a ver com a diferença, né, entre a elite, a classe média e a classe trabalhadora. Então, assim, a elite é aquela que detém o poder financeiro, né, o poder da grana, é o que tem dinheiro. Pouco importa, às vezes, claro, depende do país, mas pouco importa, às vezes, se essa pessoa é culta ou não, se a pessoa tem o capital cultural ou não. O que importa é que ela tem o dinheiro. E o dinheiro abre portas, o dinheiro abre tudo, né, para essas pessoas. E aí você tem a classe trabalhadora, que detém a mão de obra, detém a força de trabalho. Essa pessoa é aquela que vai lá e vende essa força de trabalho para uma fábrica, no comércio, para alguma empresa, e ela vende o tempo dela e a força de trabalho dela. E a classe média é aquela que detém o capital cultural, ou seja, ela detém um conjunto de valores que abrem portas diferentes para a classe média. Isso inclui educação formal, isso inclui uma rede de contatos, muitas vezes, que podem abrir conexões para que você possa prosperar. Não tanto quanto a elite, mas também você não é tão ferrado assim quanto o trabalhador normal. Então a classe média é essa que tem essas possibilidades culturais, de visitar um museu, de fazer um cursinho de inglês, de fazer um curso de espanhol, de ir para uma universidade melhor, de fazer um cursinho para poder entrar numa universidade pública legal. Então isso aqui faz diferença, é claro que faz diferença. Claro que eu não vou falar aqui de meritocracia, mas isso faz diferença porque isso abre portas, não há dúvida disso. Aí em relação à genealogia, é uma tremenda bobagem isso, sinceramente é uma bobagem completa, porque se você for alguém que nasceu na região sudeste do Brasil, ou região sul do Brasil, ou no centro-oeste do Brasil, se você nasceu numa dessas regiões do Brasil, ou seja, milhões e milhões de pessoas no Brasil, se você nasceu nessas regiões e você não for de antepassados exclusivamente imigrantes europeus que vieram para o Brasil no fim do século XIX, começo do século XX, se você não for exclusivamente descendentes de negros que foram escravizados, ou se você não for descendente de indígenas exclusivamente, se você tiver qualquer família brasileira dessa região aí, na sua genealogia, provavelmente você faz parte da elite, ou pelo menos antepassados seus fazem parte da elite mineira ou paulista. Então, assim, se você for investigar a sua genealogia, você vai chegar na elite escravocrata paulista e mineira. Você vai chegar. Eu cheguei porque quando você vai investigando e quanto mais você vai voltando, a gente fala de milhares de antepassados aqui. Quando você vai voltando, você vai encontrar camponeses, você vai encontrar lavradores, você vai encontrar indígenas, você vai encontrar imigrantes pobres, você vai encontrar, trabalhadores do comércio, você vai encontrar tudo. E você vai encontrar lá uma família, pelo menos lá uma família de mineiros ricos ou de paulistas ricos. Vai encontrar bandeirantes, vai encontrar, de tudo. Vai encontrar de tudo, porque você vai voltando no passado e você vai abrindo as portas para um monte de famílias. Então, assim, se você encontrar um ramo ali que leve para um escravocrata mineiro, já está contaminado, né? Então, assim, já está agora, o seu presente já está determinado porque alguém da sua família, 7 gerações no passado, pertencia a alguma família próspera de alguma região. Tentar usar os antepassados para tentar rastrear qualquer tipo de indício de sucesso ou fracasso, isso é uma bobagem completa. É claro, como eu falei, que existe o fator do capital cultural, que é esse capital da classe média, né? A classe média não apenas brasileira, mas de outros países, da classe média, que valoriza certos tipos de atributos, incluindo a educação formal, incluindo alguma rede de relação que abre algumas portas para você. Mas também não quer dizer muita coisa, muitas vezes, né? No caso da Luana, acabou servindo para que ela tivesse as oportunidades de ir para o Bolshoi, de estudar, de ir para fora, ou seja, abriu algumas portas para ela, mas isso não quer dizer também que a pessoa fica bilionária. Acho que essa é a distinção que é importante ter em mente. O fato de você ter o capital social da classe média brasileira não quer dizer que você vai ser bem-sucedido e não quer dizer que você vai encontrar essas portas abertas como algumas pessoas encontram. Bem, eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa história toda aí, essa história curiosa, né? Curiosa, extraordinária, fora do normal mesmo, e a gente está falando sobre ela porque ela é fora do normal. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Vá na Amazon hoje e confira o meu livro lançamento, que é inspirado na minha dissertação de mestrado, que se chama Como Fabricar um Inimigo, que são lições extraídas
da cartilha nazista, ou seja, só entender aqui como os nazistas demonizaram os grupos e como isso é usado por outras figuras, outros governos, outros regimes autoritários, sabe, personalidades autoritárias que usam disso para poder, sabe, demonizar um grupo e usar esse grupo como um referencial para poder chegar ao poder e controlar, né? Então, vá lá, confira. E por fim, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, não é aposta, não é cassino online, não é joguinho de tigrinho, é um trabalho honesto. Vou deixar na descrição aqui, um link, vai falar com o Clayson, que é um parceiro nosso, um amigo do canal aqui, e o Clayson vai te mostrar alguns caminhos para que você possa fazer uma renda extra em casa, 600, 700, 800 reais a mais por mês, e quem sabe poder fazer uma poupança, ganhar um trocado, poder, sabe, investir na bolsa de valores, ganhar dinheiro, perder dinheiro, mas vá lá, confira, boa sorte para ti e se cuide. Tchau!